Fala galerinha do nono ano, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Como é que é? E essa quarentena aí? Tá cansando, né, de ficar em casa? Mas, né, galera, é o que tem pra gente. Então, precisamos aproveitar este momento da melhor maneira possível, tá? O prof quer lembrar vocês que nós estamos aqui prontos para atendê-los, tá? Quando vocês quiserem, por favor, não hesitem em tirar dúvida, em perguntar. Chama os professores no WhatsApp, tá? Estamos todos prontíssimos para atender vocês e esperamos que vocês saibam disso, né? Que vocês saibam que possam contar com a gente, tudo bem? Nós aqui do Colégio CCIM, mesmo que cada um esteja, né, na sua casa, cada um fazendo sua parte de casa, né, nós professores, nós estamos sempre pensando em vocês, tá? Sempre pensando em levar o melhor para vocês e espero que vocês façam bom uso disso. Pensando nisso, galera, em levar o melhor, o prof vai preparar para vocês, a partir desta aula, uma revisão do que a gente viu até agora em gramática, porque se ficou alguma dúvida, você vai conseguir tirar, você vai conseguir recuperar aquele conteúdo que se ficou para trás alguma falha, né? Você vai ter agora essa nova oportunidade. Tudo bem? Então, isso é mais uma das nossas estratégias para tentar fazer vocês compreenderem tudo em casa, tudo bem? E aí a sua parte é o quê? Assistir às aulas na hora correta, de manhã, tudo bem? Para assim não acumular matéria e quando a gente voltar para as aulas ao vivo, quando voltarmos para as aulas lá na escola presenciais, tudo esteja em bom andamento para a gente conseguir terminar bem o ano letivo. Joia? Posso contar com vocês? Então, beleza. Galerinha, vamos lá. Nós vamos começar revisando a sintaxe do período simples, tudo bem? Então, nós já aprendemos, né, o que é um período simples, o que é um período composto. O período simples é aquele que tem só uma oração, certo? Somente uma frase verbal, beleza? E agora o prof vai retomar com vocês como é que a gente faz a análise dos termos dentro do período simples, ou seja, aquele que tem apenas uma oração, belezinha? Então vamos lá. Galera, como o prof disse para vocês, o período simples é aquele que tem apenas uma oração. Então vamos ver um exemplo. O professor mudou para a cidade, né? Aqui, galerinha, quando a gente vai fazer análise sintática, a gente percebe que tem apenas um verbo, certo? A primeira coisa que a gente deve olhar ao fazer uma análise sintática é procurar no período quantos verbos tem, beleza? Então, qual é o verbo que a gente encontra aqui? Mudou, certo? Este aqui é o verbo. Como só tem um verbo, eu posso falar que este período é um período simples, beleza? Ele é composto por apenas uma oração, ok? Tudo isso aqui é uma oração. Uma oração, uma frase verbal. Tudo bem? Ok. Depois que a gente encontra o verbo da oração, aí a gente começa a analisar os outros elementos. Vocês lembram o que é que forma um período simples? Além do verbo, o que a gente encontra? Qual é a primeira divisão? Qual é a primeira classificação que a gente faz no período? O que a gente olha primeiro, galera? Depois do verbo? Sujeito, né? Todo mundo lembra como é que acha o sujeito? É aquilo que vem antes do verbo? É assim que classifica? Não, não, né, galera? O sujeito é o tema da frase, é sobre aquilo que o predicado vai afirmar alguma coisa, tudo bem? Ele pode vir antes do verbo, 99% das vezes vem antes do verbo, mas nem sempre, tá? Algumas vezes o sujeito pode estar numa ordem inversa e vir após o verbo, ok? Neste caso aqui, tá do jeito mais comum, beleza? Então, aqui, olha, nós temos o sujeito, que é o professor. Então, sobre quem que a gente vai afirmar alguma coisa nesse período? Sobre o professor. Então, este é o sujeito da frase. Beleza? Galera, num período simples, o que não for sujeito é predicado. Então, se o professor é o sujeito, tudo que sobrou é o predicado, tudo bem? Então, o verbo até o final, predicado.
Ótimo, galera. Então nós temos aqui o sujeito e o predicado, que são as duas partes essenciais que formam um período, que formam uma oração. Tudo bem? Período simples neste caso, que só tem um verbo. Tudo bem? Então tá. Digam, e agora? O que a gente faz? A gente analisa as outras coisas? Claro que sim, né, galera? A gente tem de analisar o que forma o sujeito, o que forma o predicado, que tipo de verbo é esse. Tudo bem? Então continue anotando aí no seu caderno, tá? Abra uma pasta ou um pedaço do seu caderno aí sobre revisão, tá? E vamos anotar tudo que o prof passar nessas revisões para ficar bem claro na sua cabeça. Tudo jóia? Ok. Galerinha, vamos analisar mais um pouquinho este período ainda. Ok. A gente já sabe que o sujeito é o professor. Tudo bem? A gente já sabe qual é o sujeito. Beleza. Agora, que tipo de sujeito é esse? Qual que é o núcleo desse sujeito? Aqui, nós temos duas palavrinhas formando o sujeito, certo? Uma delas é essencial. Se eu tirar essa palavra, perde totalmente o sentido desse sujeito. Qual palavra é essa? Qual palavra é o núcleo desse sujeito? É o ou é o professor? O professor, né, galera? Então, esta palavrinha aqui é o núcleo. Tudo bem? Ela é a palavra essencial. Digam, eu posso afirmar que o núcleo sempre é o substantivo que compõe o sujeito? Sim, né, galera? É a palavra que funciona como substantivo, que dá sentido ao sujeito. O é apenas um artigo, certo? Eu posso usar artigo toda vez que eu usar uma palavra masculina, o artigo o. Tudo bem? Então, não é essencial para a gente entender o sentido, ok? Para entender o sentido do sujeito, a palavra que não pode sair daí de jeito nenhum é o núcleo professor. Ah, Digão, então o que é o o? Além de ser artigo, morfologicamente ele é um artigo, mas e sintaticamente? Fazendo análise sintática, certo? Aí a gente fala que essa palavrinha que acompanha, que determina o núcleo do sujeito, é um adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Tudo bem? Então, o núcleo do sujeito, ele pode ser acompanhado por vários adjuntos adnominais, tá? Que são palavrinhas que determinam algo sobre esse núcleo, tá? Neste caso aqui, galera, o determina o gênero masculino e o número singular da palavra professor. Certo? Beleza. Ok. Agora a gente vai analisar o verbo. Mudou é o verbo, como... Como o prof já tinha dito para vocês, mudou é o verbo. Ok. Que tipo de verbo é esse? Ele é um verbo que precisa de preposição depois. Ele é um verbo que precisa de complemento. Ou eu poderia parar no verbo. E aí, galera? Esse verbo mudar, né? No caso aqui, já está conjugado para a terceira pessoa. Mudou. E aí, meus queridos? Que tipo de verbo é esse? É VTD, VTI, VTDI, VI. Vocês lembram tudo isso? Tá tudo aí na cabeça? Não sei, Digão, talvez a gente precisa lembrar um pouquinho, né? Galerinha, essas coisinhas vão esquecendo, tá? Por isso que o prof tá preparando essas revisões, porque são coisas muito importantes que não podem sair da sua cabeça. Tudo bem? Galerinha, o mudou, ele é um verbo que indica deslocamento, certo? Sair de um lugar e ir até outro. Joia? Esse tipo de verbo, todos os verbos que indicam deslocamento, ir, vir, andar, viajar, se deslocar, esses verbos, eles são intransitivos. Poxa, Digão. Mas o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento, certo? O verbo intransitivo ele não precisa de complemento. Mas aqui tem complemento, tem coisa ali na frente do mudou. Quem muda, muda para algum lugar, certo? Meus queridos, acontece que, como o prof acabou de falar, você muda para um lugar. Lugar não é objeto. Lugar não é complemento obrigatório. Tudo bem? Ele não é um objeto direto ou um objeto indireto. Tudo bem? Galerinha, quando você se muda para algum lugar, essa marca de lugar, como é que a gente chama isso mesmo? Vocês lembram? O que é o lugar? É um adjunto adverbial
de lugar. É um adjunto adverbial de lugar, tudo bem? Então, quando o complemento do verbo é apenas uma marca de lugar, é apenas um adjunto adverbial de lugar, este verbo ele é considerado como um verbo intransitivo. Ele é um verbo que você poderia parar nele. Eu poderia falar, o professor mudou, e parar por aí. Ele não exige um complemento, ok? Eu quis colocar uma circunstância de lugar ali porque foi conveniente, mas eu poderia ter colocado, por exemplo, uma circunstância de tempo. Não poderia? Poderia ter colocado, o professor mudou ontem. Não poderia? Né? Eu poderia colocar uma circunstância de companhia. O professor mudou com seus pais. Tudo bem, poderia ser, não é? Então ele não tem um tipo de complemento obrigatório, eu só coloco uma circunstância adverbial caso eu ache necessário. Tudo bem? Então ele é um verbo intransitivo. Tudo bem? Galerinha, isto aqui é fazer análise sintática, tá? Isto é analisar sintaticamente o período. A gente não analisa palavrinha a palavrinha. O prof não fala assim, olha, isso aqui é um artigo masculino, isso aqui é um substantivo, professor. Mudou é um verbo. Para é uma preposição. Um artigo feminino. Cidade, um substantivo. Isso, galera, é fazer análise morfológica, tudo bem? Então, uma análise morfológica é quando você apresenta a cada palavra, você analisa palavra a palavra para falar qual é a classe gramatical dela, ok? Quando você analisa a frase inteira, e aí você percebe que uma tem função em relação à outra, uma palavra tem função em relação à outra dentro do contexto, dentro da frase, aí a gente faz análise sintática, função sintática, para que cada partinha serve dentro da frase e como elas se relacionam entre si. Tudo bem? Joia até aqui? Lembraram o que é um sujeito, um verbo, analisar o tipo de verbo? Sim? Então vamos dar mais uma lembradinha nessas classificações. Joia? Galerinha, primeiramente a gente vai lembrar das classificações os tipos de sujeito, ok? Então vamos lá. Nós temos alguns tipos. O primeiro deles é o sujeito simples. O que é um sujeito simples? É aquele que apresenta apenas um núcleo, certo? Ele tem apenas um núcleo. Exemplo, como que é um sujeito simples? Vamos lá. O Digão pediu tarefa, galera. Vocês gostam, né? Fazer uma tarefinha em casa, né, para não perder o ritmo. Galerinha, aqui a gente tem um sujeito que é simples. Por quê? Qual que é o núcleo desse sujeito que o professor deixou em preto aqui? O núcleo é a palavra digão, certo? Este aqui é o núcleo. Como a gente viu anteriormente, o é o adjunto adnominal que determina o núcleo do sujeito, certo? Como só tem um núcleo, quer dizer que esse sujeito aqui é um sujeito simples, tudo bem? Só tem uma palavra ali que é essencial, que não pode sair de jeito nenhum. Joia? Ok, por enquanto estamos analisando apenas o sujeito. Vamos ver o próximo. Sujeito composto. Galera, se o sujeito simples ele tem apenas um núcleo, o que acontece com o sujeito composto? Ele vai ter 2, 3, 4, mais de 2 núcleos. Tudo bem? 2 ou mais. Beleza, ele vai ser composto por mais de um núcleo. Exemplo.
Olha lá, galera, o exemplo. O Digão e sua esposa foram à praia. Opa! Aqui, galerinha, a gente já tem um sujeito que tem mais de um núcleo, né? O professor deixou tudo na cor preta aqui para destacar com o vermelho. Um núcleo é o mesmo da frase anterior, o Digão. E o outro núcleo? O Digão foi sozinho à praia? Quem dera, né? O Digão e sua esposa fossem à praia, galera. Mas agora, né, infelizmente não vai ter como. Beleza? A gente vai ter que ficar um tempinho aí sem viajar, né? Fazer o quê? Cidadãos, aqui nesse sujeito, a gente tem o Digão, que é um núcleo, né? Opa! E o outro núcleo que é a esposa, certo? É difícil, vermelho. Galerinha, quando tem dois núcleos, a gente tem o que a gente chama de sujeito composto, tudo bem? Só para ficar aqui, ó. Dois ou mais núcleos, tudo bem? Quando tem dois ou mais... Digão, poderia colocar mais? Ah, o Digão, sua esposa, a sua mãe e todo o restante da família. Eu colocaria um monte de gente. Tudo bem, tá? Desde que tenha mais de um núcleo, joia, já é sujeito composto. Tudo bem? Certo? Vamos para mais um. Galerinha, agora a gente vai ver um tipo de sujeito que chama... Vocês gostam de chamar de sujeito oculto. Oculto. Porém, galera, este sujeito aqui, ele apresenta outros nomes possíveis, tá? Ele pode ser chamado também de sujeito elíptico, que é quando você faz a elipse, né? Você esconde algo. E pode ser chamado também de desinencial, pois a gente encontra, né, o sujeito por meio da desinência verbal, tá? Galerinha, o que é esse sujeito oculto? É aquele sujeito que está escondido. É bem o que o nome diz, ele está escondido. Você consegue reconhecer o sujeito, você consegue encontrar o sujeito na frase. Se eu te perguntar assim, ó, quem é o sujeito dessa ação? Você consegue me falar, tudo bem? Porém, galera, ele está escondido, ele está elíptico, ele está na desinência do verbo. Exemplo. Olha lá, galera. Voltamos cedo da festa. Quem é que voltou cedo da festa? Nós, né? Nós voltamos cedo. Porém, galerinha, o que acontece? O prof escreveu nós aqui, eu e vocês, eu escrevi alguma coisa aqui que indica quem é o sujeito? Não, ele não está explícito, ele está implícito. Só que a gente consegue saber quem é, por isso que a gente fala que está oculto, está elíptico. Ele está escondido, mas você consegue reconhecer, certo? Como é que você consegue reconhecer? Por conta disso aqui, ó. Essa desinência aqui, ó. Essa desinência, ela indica pra gente o quê? Que é nós. Certo? Quando o verbinho é terminado em mos, a gente sabe que o sujeito é nós, né? Por quê, Digão? Eu não posso falar eu voltamos, ele voltamos, certo? Eu só consigo colocar nós voltamos, certo? Então você sabe quem é o sujeito, mas ele é desinencial, ele é elíptico, ele está oculto, ele está escondido. Tudo bem? Mas você sabe quem é. Joia? Belezinha com sujeito oculto? Tudo bem com ele? Mais um exemplo. Mais um exemplinho, galera. Olha lá. Olha o exemplo, galera. O João comprou um carro
está muito feliz. Quem é que está muito feliz? Você sabe? É o João, não é? Ah, Digão, mas por que não está escrito o João aqui? Galera, quando você já tem o sujeito, né? Aqui a gente tem um sujeito simples. Na primeira frase. Na primeira oração, né, que tem o primeiro verbo aqui, a gente tem um sujeito explícito e simples. A gente sabe quem é o sujeito de o João comprou um carro? É o João, certo? Na segunda oração, está muito feliz, a gente sabe que é o João que está muito feliz e não o carro. Tudo bem? Pelo contexto, a gente consegue reconhecer o sujeito desta frase, certo? Só que aqui, galera, não tem o João. Certo? O João não apareceu aqui, ele está oculto, ele está escondido, mas você sabe quem é. Tudo bem? Então, o sujeito oculto ele pode estar escondido na desinência do verbo, no finalzinho ali do verbo, ou ele pode estar escondido no contexto, na frase anterior. Certo? Pela frase anterior você consegue reconhecer quem é o sujeito. Tudo bem? Então ele pode estar oculto no verbo ou no contexto, na frase anterior. Joia? Galerinha, vamos ver mais um tipo de sujeito, que é o que a gente chama de sujeito indeterminado. Galerinha, quando que a gente vai ter sujeito indeterminado? Isso vai acontecer quando os verbos estiverem na terceira pessoa. E aí, realmente, a gente não consegue reconhecer quem é o sujeito. A gente não consegue saber quem está praticando aquela ação. A gente não consegue reconhecer qual é o tema sobre quem está falando na frase. Tudo bem? Isso acontece quando os verbos se encontram na terceira pessoa do singular mais o se ou na terceira pessoa do plural. Exemplo. Terceira do singular mais se. Olha lá, galera, esta frase. Precisa-se de ajuda. A gente tem o verbo na terceira pessoa. Ele precisa, ela precisa, você precisa. Está na terceira pessoa. E temos a partícula se aqui, né? Que é o que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito, tá? Esse se indica pra gente que esta frase tem um sujeito indeterminado. Tudo bem? Galera, quem é que precisa de ajuda? A gente consegue reconhecer? A gente consegue reconhecer pela desinência? Na terceira pessoa fica difícil, né, galera? Na terceira pessoa fica difícil a gente reconhecer o sujeito, tá? Não tem como. Neste caso, o sujeito é indeterminado. A gente não consegue saber quem é que precisa de ajuda. Tudo bem? Verbo na terceira pessoa do singular com o se. E aí, galerinha, tem uma regrinha que não se aplica, que é quando esse verbo é VTD. Tudo bem? Quando o verbo for transitivo direto, aquele verbo que pede um complemento direto, sem preposição, aí não existe essa possibilidade, porque aí a frase está na voz passiva. Tudo bem? Então, com qualquer tipo de verbo, desde que não seja VTD. Ok, galerinha. E também pode existir o sujeito indeterminado com verbos na terceira do plural, né? Exemplo. Olha lá. Assaltaram o banco da esquina. Quem é que assaltou? Os assaltantes, digam, lógico. Tá, galera, mas eles não estão aqui. Não está escrito aqui quem é o sujeito, não está explícito, certo? Então, como o verbo está na terceira pessoa do plural, mesmo que seja BTD, qualquer tipo de verbo, a gente não consegue saber quem é que fez isso, quem é que assaltou, tá? Quem são esses assaltantes? Tudo bem? Então, quando o verbo está na terceira pessoa do plural, esta frase também tem o sujeito indeterminado, não tem como saber. Ok? Beleza. Então vamos para o nosso último tipo de sujeito, que é o sujeito inexistente.
Galerinha, o sujeito inexistente acontece de alguns modos diferentes. Um deles é verbo fazer, indicando tempo. Exemplo. Faz 10 anos a sua partida. Galerinha, olha lá. Faz 10 anos a sua partida. Galerinha, aqui o verbo fazer, ele está indicando que foi há 10 anos, certo? Tempo decorrido, tudo bem? Então, meus queridos, veja bem. Toda vez que aparecer o verbo fazer, indicando o tempo que já passou, este verbo, ele fica no singular, tá? Por que ele fica no singular? Porque não tem sujeito. Tá? O sujeito é inexistente. A gente sabe que a regra básica de concordância é o verbo concorda com o sujeito, certo? Se a gente não tem sujeito, se o sujeito é inexistente, como é que a gente vai concordar o verbo com o sujeito? Não tem como, certo? Então, toda vez que a gente tiver uma frase sem sujeito e toda vez que o verbo fazer indicar tempo, a gente sabe que essa frase não tem sujeito, então o verbo fica no singular sempre, tudo bem? Então é faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos, nunca fazem, né? Pode prestar atenção, muita gente fala assim, fazem 5 anos, fazem 10 anos, fazem 30 anos. É faz, sempre, tá? Como essas frases são impessoais, elas não têm sujeito, né? Então sempre o verbo fica no singular, ok? Beleza? Galerinha, também temos frases sem sujeito quando o verbo haver, aparece o verbo haver na frase, com o sentido de existir ou acontecer, tá? Este verbo também sempre fica no singular, tá? Vou até colocar aqui para vocês lembrarem. Olha lá o exemplo. Havia muitas pessoas na rua. Galera, percebam que aqui, ó, aparece o verbo haver com sentido de existir. Se fosse o verbo existir, ficaria existiam muitas pessoas na rua, tá? Ele iria para o plural normalmente. Apenas o verbo haver, quando tem sentido de existir ou acontecer, ele sempre fica no singular e esta frase não tem sujeito, tá? Ela tem apenas complemento. Né? O verbo haver, ele pede um complemento. Há alguma coisa. Então, há muitas pessoas na rua. Tudo bem? Ele tem objeto, mas ele não tem sujeito. Tá? Ele não admite um sujeito antes. Eu não posso falar assim, olha, ele havia na rua. Entendeu? Eu não consigo colocar um sujeito antes desse verbo. Ele não admite sujeito. Certo? Então, ele é um verbo impessoal. Então, o sujeito é inexistente. Por isso, ele sempre fica no singular. O verbo haver sempre fica no singular quando significa existir ou acontecer, que é a maioria das vezes. Tá? E para encerrar, fenômenos da natureza. Choveu demais esta noite, galera. Aqui nós temos fenômeno da natureza. Então, também fica sempre no singular e esta frase não tem sujeito, ela apenas indica um fenômeno. Chover, nevar, trovejar, tudo bem? Qualquer fenômeno da natureza, ele sempre fica no singular e esta frase também não tem sujeito. O sujeito é inexistente. Joia? É isso, galera.
Espero que vocês tenham lembrado todos os tipos de sujeito, que tenha ficado mais claro na sua cabeça, certo? A gente retomou aqui uma parte, né, do estudo da sintaxe do período simples. Nas próximas aulas a gente vai continuar revisando um pouquinho, tudo bem? Se ficou alguma dúvida ainda, mesmo com essa revisão, entre em contato, tire suas dúvidas no WhatsApp, tudo bem? O Prof. conta com vocês, espero que vocês continuem participando das aulas e qualquer dúvida estamos aí. Um beijo, um abraço, até a próxima!